Lionel Richie e os Cavaleiros dos Reis Magos, por Steve Harrison. Em 2011, o cantor pop de voz aveludada Lionel Richie, membro da loja Levi's Adams Prince Hall número 67, apareceu em um episódio da popular série Quem Você Pensa Que É? O show segue as celebridades enquanto elas buscam suas raízes familiares, geralmente encontrando uma ou duas reviravoltas ao longo do caminho. Depois de algumas escavações, o programa começou a se concentrar no bisavô materno de Richie, John Louis Brown. Em Nashville, onde sua avó materna havia nascido, Richie descobriu que Brown, provavelmente nascido como escravo, havia se casado com sua bisavó Vollenberver em 1890, quando ela tinha apenas 15 anos e ele cerca de 50. Antes do divórcio em 1897, o produto desse casamento, a avó de Richie, Adelaide M. Brown Foster. Sabendo o nome do bisavô, Richie foi ao Arquivo Metropolitano de Nashville, onde as coisas ficaram interessantes quando assumiram um ar fraterno. Os diretórios das cidades listaram John Louis Brown como editor dos Cavaleiros dos Reis Magos em 1880 e SGA dos Cavaleiros dos Reis Magos em 1885. O título de editor era uma informação valiosa que indicava que Brown era alfabetizado, não uma garantia em aqueles dias. A curiosidade de Richie foi despertada, imaginando quem eram os Cavaleiros dos Reis Magos e o que a designação SGA significava. Isso enviou ao Prince Hall loja número 1 em Nashville, onde se encontrou com o professor Corey Walker, historiador da Universidade Brown de Estudos Africanos. O programa não faz menção se o professor Walker é maçom. Com uma proeminente praça e bússolas ao fundo, Walker explica: os Cavaleiros dos Reis Magos eram uma ordem fraterna que também beneficiava seus membros. A organização ajudou a criar laços de comunidade entre homens afro-americanos. Era uma instituição que fornecia recursos financeiros, benefícios a todos os seus membros, tanto por doença quanto por morte. Foi o precursor do que consideramos modernas companhias de seguros. Segundo o programa, os Cavaleiros dos Reis Magos foram fundados em 1879 para atender às necessidades da comunidade negra. Walker lembra Richie que durante esse período as organizações brancas estavam separadas e não admitiram afro-americanos. Afastados da comunidade branca após a Guerra Civil, os negros criaram suas próprias instituições para ajudar os afro-americanos. Um deles foi o Cavaleiro dos Sábios, que cresceu para 278 lojas em 1882. Esses eram os protótipos, diz Walker, das organizações que ajudaram a impulsionar o moderno movimento dos direitos civis. Quando Richie questiona Walker sobre o significado de SGA, ele descobre que significa Supremo Grande Arconte. Ele não era apenas um membro da organização, ele era seu líder nacional. Além disso, o professor Walker produz um livro de regras, leis e regulamentos da ordem que Brown é o autor. O livro contém palestras, sinais e senhas, bem como os rituais maçônicos de hoje. J.L. Brown estava na vanguarda na construção de uma instituição significativa para atender às necessidades dos afro-americanos em todo o país. Um artigo de jornal revela o destino dos Cavaleiros dos Reis Magos quando relata uma epidemia de varíola em 1891, que levou a organização a pagar benefícios substanciais por morte, drenando o tesouro. Além disso, o artigo relata o desaparecimento de seu tesoureiro, S. Carl Walker, que fugiu com grande parte dos fundos restantes. Com esse ponto de inflexão, os Cavaleiros dos Reis Magos começaram seu declínio. O irmão Richie salienta que este é o mesmo período durante o qual o casamento de Brown se desfez, e as pressões da morte dos cavaleiros podem ter algo a ver com isso, concluindo: meu bisavô deixou de ser um canalha em minha mente. O caminho para ser um dos pioneiros do movimento dos direitos civis. J.L. Brown mudou-se para Chattanooga após o desaparecimento dos Cavaleiros dos Reis Magos. Richie viaja lá para descobrir o que aconteceu com seu bisavô.
Lá, ele descobre que Brown se tornou zelador de um cemitério e encontra um livro contendo sua foto. A certidão de óbito de Brown revela que seu pai era um Morgan Brown, sua mãe desconhecida. Ele está enterrado no mesmo cemitério em que trabalhava, no túmulo de um indigente sem identificação. Uma parte final da pesquisa mostra que Brown era um escravo, seu dono era um Morgan W. Brown. Em uma reviravolta confusa, Rich descobre que o Dr. Morgan Brown teve um filho, Morgan W. Brown. O diário do Dr. Brown revela que a mãe de J.L. Brown era uma escrava chamada Maria, a quem ele estipula para ser libertada, juntamente com J.L., após sua morte. O programa deixa especulações sobre se o Dr. Morgan Brown, 80, ou seu filho Morgan W. Brown, 39, eram o pai de J.L. Outras fontes indicam que, antes das consequências da epidemia de varíola e o tesoureiro esgotando seus fundos, os Cavaleiros dos Reis Magos tinham um número máximo de membros de cerca de 350 lojas. É reconhecida por alguns como a primeira companhia de seguros nos Estados Unidos. Hoje, na ilha de Santa Helena, na Carolina do Sul, fica um edifício conhecido como Cavaleiros dos Reis Magos. Um edifício de estrutura de madeira, construído em 1899, queimou em 1940 e foi substituído pela estrutura de concreto existente, que permanece como o último remanescente de uma fraternidade outrora nobre. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.